Então, o que a gente está vendo hoje não é... os países emergentes estão se fortalecendo. Não, isso faz parte do jogo. Faz parte do plano. Eu vou dar um exemplo claro para vocês como o Trump está propositalmente destruindo a ordem mundial antiga e aparentemente destruindo o dólar para poder se dar bem em cima disso. Sabe aquele Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, né? NVIDIA. Esse cara toda hora aparece na televisão e fala: a China tá fazendo processadores, GPU muito melhor que a gente. A China tá ganhando da gente. Se a gente der mole, a China tá passando. Inteligência artificial, os caras estão... Isso. Toda hora ele fala isso. Por que ele tá falando isso? Ele tá falando isso pro povo americano pensar: poxa, a gente tem que vencer. Tá faltando o quê? Ele vai falar: tá faltando dinheiro. Me dá mais dinheiro. É para justificar o aumento dos investimentos na NVIDIA e na inteligência artificial nos Estados Unidos. Quanto mais a China aparecer na mídia, a China venceu a corrida, vai vencer, nós vamos perder, ele se dá bem. A China é dona do maior número de terras raras em quilômetros. A gente tem que arranjar isso em outros países. E o refino também. E refino também. Agora tem outra coisa que gerou muita polêmica. Lembra quando apareceu aquela inteligência artificial DeepSeek? Sim. E isso fez as ações da OpenAI despencar, porque os caras falaram: é mais barato. Muito mais barato. Consome gastaram menos energia. E não gastou bilhões e faz o mesmo serviço. A gente hoje sabe que a OpenAI passou as informações todas, os dados todos pro DeepSeek, pra galera. Porque... Pra quê? Pra que o mundo falasse o que estava acontecendo. A OpenAI não estava mais conseguindo levantar dinheiro de investidor. Precisava então eles precisam inventar um bicho-papão. Inimigo. Aí, irmão, toma aí. Ó. Você tá brincando? Olha aqui. O jogo é assim. Cara. Toma aí, explode na mídia, chegando. Olha lá o Jensen Huang. Aí justificaram o quê? Mais uma tonelada de dinheiro na OpenAI. Entendeu? Sempre tem que ter um bicho-papão, entendeu? O bicho-papão é vital. Sempre tem que ter um Osama Bin Laden, tem que ter um Putin, entendeu? Tem que ter um Xi Jinping. Mas, na verdade, você vai ver que aquilo ali é uma jogadinha ensaiada também. É uma mão lava a outra. Na verdade, quem fez a China virar quem ela é? Os Estados Unidos. Óbvio, né? Aquela doutrina, né? Que muita gente fala que é a doutrina Kissinger. Que a doutrina Kissinger acontece na Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética estão brigando. O que os Estados Unidos fizeram? A China é do lado da União Soviética, vou fazer uma parceria, uma amizade com a China e vou fortalecer a China para enfraquecer a União Soviética. O Trump tá fazendo o Kissinger invertido agora, né? Que é fazer uma amizade com a Rússia e fortalecer a Rússia para enfraquecer a China, é o contrário. Pois é. Então, o presidente Richard Nixon, foi ele que ajudou a crescer, fazer a China bombar. E também foi aquela ideia norte-americana de, poxa, trabalhador americano tá muito caro, né? Cheio de regrinha, tem que pagar caro, vamos transferir as nossas indústrias todas pro Sudeste Asiático, lá tem trabalho baratinho, trabalho escravo, e a gente vai produzir muito mais barato. Você fala: pô, meu irmão, mas tu vai ter que produzir tudo na China e trazer de volta de container. Ele fala: pô, mas é muito mais barato do que pagar os funcionários americanos. Então isso destruiu toda a indústria americana, né? Os Estados Unidos se desindustrializaram. Transferindo a indústria lá pra China, né? Porque você deve se lembrar, esse negócio de Made in China, isso é meio recente. Era Made in Japan. Não tinha isso. Tudo era feito no Japão, agora tudo feito na China. Vocês acham que o Coreia. Made in China surgiu porque a China era muito competente? Não, os Não, caras no começo, decidiram botar tudo a China era associada a tudo que era ruim. Ruim. Quebra, Isso. segunda linha, não sei Igual aquela o quê. história: isso é Paraguai. Não era chinês, produto chinês. A China era isso, né? Pô, isso é chinês. Cara, pô, como os caras conseguiram reverter isso? Fazer carro que todo mundo confia, fazer equipamento eletrônico e tudo mais, é incrível. O Ocidente começou a mandar todas as indústrias pra lá, pô. Entendeu? Então, foram eles que fizeram a China crescer. E pedir transferência de tecnologia. Você quer montar coisa aqui pra vender? A gente tem esse pessoal todo pra você vender. Você Exato. Eu só aceito se você transferir a tecnologia. Isso. Quer montar montadora de carro aqui? Transfere tecnologia. Quer montar não sei o quê? Transfere tecnologia. É isso. A China, ela não surge do nada. Os caras meteram grana pra caraca ali, pra fazer o troço bombar. E aí, acontece o que sempre acontece. Às vezes, aquele cara que você patrocinou pra ganhar dinheiro em cima dele vira um problema, né? Isso a gente tava falando. Hitler, Estados Unidos patrocinaram. Na hora que a gente tava conversando isso em outro momento.
Na hora que os Estados Unidos falou, vai meu garoto, arrebenta com a Rússia. Ele foi lá e fez um pacto de não agressão. Os caras, não, meu querido, não era isso. Não foi pra isso. Era pra ser contra os caras. Não é não? Então, Osama Bin Laden. Aí, meu jovem, você precisa nos ajudar a tirar os russos do Afeganistão. Vão te dar armamento, treinamento. Tudo. É Rambo 3, né? Rambo 3. Quem assistiu o Rambo conhece essas histórias. O Rambo 2 é Vietnã, Rambo 3 é Afeganistão. Aí tem o Rambo 25 que deve ser guerra no Irã, né? Ele de andador. Uai, eu fiquei triste, porque esse último Rambo que eu saiu, se eu não tô enganado, os caras enfiaram o cacete no Rambo. Espancaram o Rambo. Não pode, cara. Porra, não pode. O Rambo aí não tá apanha. de brincadeira, né? Pô. Então, essa ideia, né, de você patrocinar e aquele cara que tu patrocinou vira um problema, né? Por que a gente tá falando sobre isso tudo? Essa ordem mundial que existia, a ordem mundial liberal baseada em regras, ela tá sendo desconstruída propositalmente. O Trump tá enfraquecendo o dólar de propósito. O Trump tá deixando os BRICS e os países emergentes terem uma certa expressão de propósito. A única coisa que ele não quer é que eles deem pitaco nas Américas. Isso ele não quer. Pro lado de lá, ele fala, meu irmão, cada um por si, problema teu, eu não quero nem saber. A Pax Americana não existe mais. O que era a Pax Americana? Os Estados Unidos têm bases espalhadas no mundo todo e eles garantem a paz no mundo. Eles não querem mais jogar esse jogo. Então, aí a galera fala, Estados Unidos se ferrou. Os BRICS têm metade do PIB global, tem metade da população global, vão acabar com os Estados Unidos. Que vai acabar com os Estados Unidos? Os Estados Unidos só quer agora saber do hemisfério ocidental. O Trump já falou isso centenas de vezes. Isso é uma ordem mundial completamente nova. Não tem nada a ver com esse pacto liberal baseado em regras pós-1945. Se a galera não entender isso, você vai comprar gato por lebre e vai falar que os Estados Unidos acabou e que o BRICS já ganharam tudo. Não é assim que funciona, entendeu? Isso tudo está sendo construído com muita intenção e muito planejamento. Então, a questão da OTAN é categórica também, né? Os Estados Unidos sempre botaram fortunas na OTAN, não estão botando mais. E a galera falando assim, mas se você fizer isso, a Rússia vai dominar a Europa toda. Quem irá nos defender de Putin? Ele fala, eu tô nem aí que Putin domine todos vocês. Tô preocupado aqui com Quero nem saber, meu irmão. Tô preocupado com o meu só. Exato. O papo é esse. Aí a Europa agora tá desesperada tentando se reindustrializar. O Trump agora tá criando a ONU dele e a ONU dele tem que pagar 1 bilhão para poder participar, né? Os países têm que pagar $1 bilhão. Ou seja, o cara já até tá superando a ONU e criando uma ONU nova. Essa ideia de soberania para as nações, livre comércio, direitos humanos, resolução pacífica das disputas, não proliferação nuclear, todos esses preceitos Donald Trump já está atropelando assim com gosto, né? A própria rede de aliança dessa ordem mundial baseada em regras, né, com a OTAN, né, a Organização dos Países lá, Tratado do Atlântico Norte, acordos bilaterais ali no Indo-Pacífico. Trump está acabando com isso tudo, né? E se a gente não entender que ele está acabando com isso tudo, ao questionar a ONU, a colocar tarifas unilaterais ali, violando a Organização Mundial do Comércio, fazendo intervenções sem aval ali do próprio Congresso americano e dos outros países, né, na Venezuela, pensando muito mais em foco de esfera regional aqui no hemisfério ocidental, né? E o próprio, o que é mais estranho de tudo. Mas isso é estranho, né? É super estranho. Essa ideia de tentar dominação mundial, que era ele tá em todo lugar e voltar mais pro local, né? Deu uma enxugada, né? Você acha que assumir a derrota ou é uma estratégia que a gente não tá entendendo ainda? Não, muito pelo contrário. Eu acho que é uma estratégia que a galera não tá entendendo ainda. Já que a gente falou de George Orwell, o que eu tô assistindo aqui hoje é uma aliança entre, por incrível que pareça, por mais estranho que possa parecer, uma aliança entre Estados Unidos, Rússia e China para dividir o mundo em 3 partes, cada um comandando uma parte. Então o que eu creio que está se desenhando é isso. E isso vai exatamente na linha do que George Orwell falava no 1984, em que o mundo era dividido em 3 grandes regiões, Oceania, Lestásia e Eurásia. Oceania compreendendo Estados Unidos e Inglaterra e um pedacinho da Europa Ocidental. Lestásia compreendendo ali a China e o Oriente Médio. E a região da Eurásia, a Rússia pegando quase a Europa toda. É como se os Estados Unidos tivessem dado de presente para a Rússia e a Europa e falado, a América é minha.
Por isso que é uma doutrina Monroe 2.0, né? Doutrina Monroe é América para os americanos. Só que não é só a América, envolve também a Groenlândia, né? E Canadá. Talvez, é isso que eu ia falar, talvez o Canadá também, Não, né? com certeza Canadá. Será, velho? É, com certeza. E o Canadá andou fechando acordos com a China que... Então, aí atrapalha o combinado, né? Porque o combinado é assim, ó. China, fica com o Irã, fica com essa região do Oriente Médio. Rússia, pega a Europa que você quiser, a parte que você quiser, a Ucrânia, pega a Polônia também, fica à vontade. Meio war, né? War total. Tipo, eu fico com essa parte, você fica com a Oceania sua. Exatamente. E aí ele fala, a América também tu não mexe, agora a América é minha. América de norte a sul, vindo desde a Groenlândia o saco aqui. Até a Terra do Fogo, né? De combinar isso com os chineses, né? Não, então, eu acho que tá combinado já. Não, mas eles estão atravessando no Canadá. Ah, sim. Mas então, isso são as partes que estão as pontas soltas do acordo. Que vai ter que aí ele vai dando uma arrochada com tarifa, com ameaça, né? Taiwan, você não quer Taiwan? Fica com Taiwan, mas deixa aqui o ladinho pra cá, né? Você vê que o Trump cria esse Conselho da Paz, que é a nova ONU dele, e ele cobra 1 bilhão pra entrar, e você imagina que o Putin vai falar, que palhaçada isso. O Putin falando, toma aí 1 bilhão aí. O Putin falou, vou pagar 1 bilhão pra entrar. O Putin, que todo mundo acha que tem uma dicotomia Estados Unidos e Rússia. Tem nada, velho. Tem nada, cara. Nos bastidores conversa de brother. Dá a impressão que os caras estão realmente num tabuleiro dividindo. E eu não duvido nada também de ter umas conversas. Tudo bem que realmente eles veem a China como ameaça, mas tem uma conversa de falar, vamos falar real. Isso. Vocês estão afim do quê? A gente tá afim disso. Vamos tentar negociar essa parada? Eu abro mão disso aqui, tu abre mão daquilo. Vou entrar na Venezuela. Exato. Aí a China, a Rússia falam, não pode, mas tudo isso é pra imprensa. Claro. No fundo, eu acho que o Trump avisou os caras antes. Total, sempre. Ué, com o Irã, lembra da Guerra dos 12 Dias que os Você acha que o cara não vai avisar? Perigando uma terceira guerra mundial, esses caras se conversam antes. Briga de comadre terrível. Você vai entrar e eu vou ter que falar que tá errado e vou repudiar. Não, tudo bem, cada um faz o seu papel. Não, o Irã não falou que ia jogar bomba em Israel, falou, fica tranquilo, vou jogar só no deserto. Avisou antes, né? Avisou antes, Israel também avisa antes. É bom pro Irã, ele mostra a força dele. Isso. Não mata ninguém, então não tem o revide dos Estados Unidos, então todo mundo... Não, teve um outro aspecto excelente pro Irã, porque a população iraniana já tá há muito tempo chateada com o governo. Pô. Até por questões econômicas, né? Que quando pega no econômico, pega no bolso, a galera chuta o balde. Água, eletricidade. Sim. Então o que acontece? O iraniano tá com ódio da liderança lá dos mulas, né? Do mulás. Só que aí o que acontece? Quando Israel e os Estados Unidos jogam bomba no Irã, o cara desvia a raiva do presidente pros Estados Unidos e pro Israel. Pro inimigo externo. Pro inimigo externo. Então, pros líderes internacionais, joga mais até uma bomba aí. Que é o que aconteceu em Israel. Tava todo mundo também puto com o Netanyahu. Irado. Aí tem aquela invasão, tem aquela coisa absurda que aconteceu. Sim. Aí o povo todo se une contra um inimigo externo. Então, a gente vê que o jogo é muito mais cheio de nuances do que a gente imagina. Tem mais perguntas? O Carlos M, ele falou que é o seguinte: como você enxerga as ações mais recentes de Donald Trump dentro do tabuleiro geopolítico global? E aí, na sequência, ele manda aqui junto se o Trump é um agente da chamada nova ordem mundial ou um apostador dela. Pelo que eu entendi aqui, é que se ele se julga um novo agente ou se realmente, de fato, ele é um novo agente. Na minha opinião, agora eu vou dar um pitaco porque eu não tenho provas sólidas disso. Na minha opinião, Daniel Lopes, eu posso estar errado, o Donald Trump ele é o cabeça das duas concepções de nova ordem mundial. Ele está capitaneando a nova ordem mundial em termos geopolíticos e ele está capitaneando a nova ordem mundial em termos de teoria da conspiração e esotéricos. Para mim, ele é o chefe dos dois esquemas, que na verdade é o mesmo esquema. Exato. O Fire Beach, ele mandou aqui o seguinte: boa noite a todos. Se os Estados Unidos, a China, a Rússia definirem a nova ordem mundial, os europeus podem migrar para o Brasil, que já tem comunidades consolidadas? Cara, é uma hipótese, né? E como a gente sempre recebeu muito bem, imagino eu aqui, os europeus, né? A gente receberia muito bem novamente. Mas, sem eles acabarem vindo para cá e quererem mudar o destino do Brasil. Não por causa dos brasileiros, mas por causa dos Estados Unidos, já que o Donald Trump tá com esse negócio de doutrina Monroe 2.0, né? Então, América para os americanos. Pode ser que eles acabem querendo sair fora. Imagine uma Europa ocidental dominada pela Rússia, né? Pode ser que a galera dê linha na pipa, não sei. Mas é um cenário muito improvável, muito exótico ainda, né? Muito hipotético.
O Marcos Vinícius, ele falou que é o seguinte: muitos cristãos veem o Trump como um instrumento de Deus, biblicamente. Essa leitura faz sentido? Faz todo sentido. Um instrumento de engano, né? Tá na Bíblia, né? Que vai ter um grande engano do final dos tempos, né? Eu creio, infelizmente, né? É claro que eu prefiro o Trump ao Xi Jinping a qualquer outra figura tirânica, mas ele tá... Imagina que fosse um checklist de coisas assim que o anticristo faz. Ele tá cumprindo 80% dos checklists ali com as coisas que ele tem feito, né? Então, nós estamos vendo coisas bíblicas, profecias bíblicas ancestrais serem cumpridas no atual governo Trump e no ano de 2026. Você pode ter certeza. A gente vai ver várias coisas que a gente achava que era especulação virando realidade. Eu creio. Posso estar errado, mas minha opinião. A Camila, ela perguntou aqui o seguinte: se existe paralelos entre o momento atual da política mundial e os cenários descritos na Bíblia. Total, né? A Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, abalos nos céus, nas potências do céu, ou seja, sinais estranhos no céu, essas coisas de OVNI aí que tá passando, de UAP, né, agora, né, Unidentified Aerial Phenomena. Então, tudo isso tá totalmente condizente aí com a Bíblia. E o mais forte dado aí, a atenção do mundo inteiro para Jerusalém, né? Israel no centro da atenção, um país tão pequeno, mas que ganha tanto destaque no noticiário. Israel tendo voltado a ser uma nação, né, depois de milhares de anos ali, 2000 anos sem ser um país, 1948 volta a ser um país. Então isso são profecias bíblicas se cumprindo diante dos nossos olhos. E a próxima etapa que falta é o anticristo ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém, se assentar depois no trono como se fosse Deus, e o povo de Deus olhar e falar: ei, rapaz, enganou a gente, hein? Achei que você era amigo, você é contra, e vai se levantar contra os judeus, né? Então, é a parte mais preocupante. Então, quando aparece um cara assim, muito benfeitor de Israel, falando: eu quero ajudar muito vocês, é também uma profecia se cumprindo. Esse príncipe da paz que, na verdade, vai se revelar como filho da perdição. O Eduardo, ele perguntou aqui o seguinte: como a mídia internacional construiu a imagem de Trump e o quanto isso influencia a percepção das pessoas? Então, no primeiro mandato, o Trump ainda tinha uma dicotomia muito grande com a mídia, né? Ele dizia que brigava contra Big Tech, Big Money, Big Pharma, né, e tal. Contra o pântano, né, o Deep State, o Estado Profundo. Mas agora, então, eles criaram a figura do Trump, assim, o louco bicho-papão maluco. É uma construção muito favorável, se a gente pensa numa estratégia de controle. Por quê? A própria Marina Abramovic, né, artista bruxa, ela falou 2 vezes que o Trump é um mago da mais alta ordem que veio para instaurar o caos, para que instaurando o caos abrisse caminho para uma ordem nova. Então, a mídia colocando o Trump como a era do caos, a figura do caos, o bicho-papão, ela incentiva aquele racha na sociedade americana, a polarização, que é tão importante para você destruir um país, né? Você destrói um país dividindo. Como a Bíblia já dizia, uma casa dividida não prospera, né? Um reino não pode brigar contra si mesmo. Então, a maneira como a mídia construiu o Trump como esse maluco, isso ajudou a dividir, né, a demonização do Trump, ele se autodemonizando também, a mídia ajudando nesse papel. Isso favoreceu muito essa estratégia de dividir a sociedade americana entre esquerda e direita, e eles estão aí se matando hoje, né, igual fizeram no verão de 2020, queimando tudo nas ruas, né, das cidades americanas. Agora eles estão fazendo aí também. De novo, a gente está vendo em Minneapolis, né, aquelas guerras aí, só que agora não é mais a questão esquerda e direita, agora é a questão dos imigrantes, né? Virou o motivo da nova guerra, uma quase guerra civil dentro dos Estados Unidos. Então, a gente acha que a mídia está demonizando o Trump e isso prejudica o plano, mas não, tá favorecendo o plano. A Juliana perguntou aqui, como separar fé, ideologia política e análise jornalística quando falamos de figuras como o Trump, por exemplo? Então, depende do nível da fé, né? Porque tem uma fé que é alienada, cega, que é uma fé que eu creio que não é a fé bíblica, né? A Bíblia diz: examine todas as coisas e retém o que é bom. Então eu acho que a gente começa a errar em não dividir essas coisas quando a gente transfere atributos que são de Cristo ou de Deus para figuras políticas, né? Por exemplo, o Salvador é Jesus. O Salvador não é Trump, né? Quem vai resolver os problemas do mundo é Jesus, não é Trump. Então a gente separa isso
É claro que, assim como todo cidadão, o cristão tem direito de escolher os seus representantes eleitos, né? Então o cristão tem direito de participar da política, mas a gente tem que tomar cuidado com o que eu falei antes. A política sempre explorou os cristãos para os seus fins nefastos, manipulando a boa vontade e a fé dos cristãos, se passando por cristãos para ganhar o apoio do povo cristão, que não só tem muita força, mas no Brasil tem força demais, que é um público que cresce, né, pelo menos o cristianismo evangélico cresce cada vez mais, e pode ter, eu não tenho dúvida que em 2026 figuras que não são cristãs, que se passam por cristãos, vão querer capitalizar em cima das igrejas e usar o voto evangélico. Evangélicos tomem muito cuidado. É isso, Lene? É isso. Tem uma última pergunta que chegou aqui da Amanda. Ela tá falando aqui o seguinte, como tá a relação entre o Elon Musk e o Trump? Então, Elon Musk acabou de receber uma autorização do governo americano que passa pelo Donald Trump para colocar a inteligência artificial dele, a XAI, controlando todo o sistema de defesa americano. Deve estar boa, né? A relação, né? Senão ele não ia fazer isso, né? Então, eu acho que aquela briga deles ali foi meio encenada também. Aqui foi. Foi. Valeu, Vilela. Valeu demais aí. Prazer aí, novamente.